2. Leia a fábula a seguir. Um lobo, ao ver um cordeiro bebendo de um rio, resolveu utilizar-se de um pretexto para devorá-lo. Por isso, tendo-se colocado na parte de cima do rio, começou a acusá-lo de sujar a água e impedi-lo de beber. Como o cordeiro dissesse que bebia com as pontas dos beiços e não podia, estando embaixo, sujar a água que vinha de cima, o lobo, ao perceber que aquele pretexto tinha falhado, disse: Mas, no ano passado, tu insultaste meu pai. E como o outro dissesse que então nem estava vivo, o lobo disse: Qualquer que seja a defesa que apresentes, eu não deixarei de comer-te. A fábula mostra que, ante a decisão dos que são maus, nenhuma justa defesa tem força. Letra A. Uma das características da fábula é a moral que se apresenta ao final da história. A moral dessa fábula está de acordo com o texto, por quê? Então aqui nós temos este parágrafo que representa a moral da história. Essa moral da história tem a ver, está de acordo com a fábula inteira, com o texto? Vocês vão dizer sim ou não e justificar e dizer por quê, ok? As atitudes e ações dos personagens são normalmente atribuídas a quem? Por quê? Essas ações e atitudes dos personagens que estão aqui normalmente são atribuídas a quem? A que outros seres essas ações são atribuídas e por quê? Justifique sua resposta aqui. Aí vem um Saiba Mais, falando de Esopo, que é o autor daquela fábula. Observamos que no Haikai gestação são atribuídas ao carbono ações e atividades que normalmente são feitas por seres humanos, como dormir e acordar. O mesmo acontece nas fábulas. Aos animais são designadas ações próprias dos seres humanos. Quando atribuímos ações tipicamente humanas a animais e minerais, por exemplo, estamos utilizando um tipo de figura de linguagem chamado personificação ou prosopopeia. Qualquer um desses dois nomes serve. Então, aqueles desenhos animados em que há personagens, em que há animais agindo como seres humanos, ali predomina o quê? A personificação, a prosopopeia. Trocando em miúdos, em outras palavras, prosopopeia ou personificação é quando você dá a seres inanimados ou dá aos animais características humanas, como a fala, como características que nós temos e que eles não tenham, ok? Depois, aqui na parte final, nós temos a metáfora e a metonímia. Metáfora, né? Metáfora e metonímia. Releia o Haikai a seguir. Pardas gotas de mel voando em torno de uma rosa. Letra A. A que se refere o primeiro verso? Pardas gotas de mel. Refere-se a que exatamente? Será que são as pardas gotas de mel que estão voando em torno de uma rosa? A que se refere esse primeiro versinho? B. As palavras usadas no Haikai pertencem ao mesmo campo semântico, ou seja, há uma relação de significado entre elas? Por quê? Leia a tirinha a seguir. É para flutuar, Senhor, porque somos gotas de água no oceano. Letra A. O que justifica a expressão do pirata que se encontra à esquerda na tirinha? O que significa a expressão dele? Como você interpreta a expressão dele com essa fala da galerinha aqui, dos dois auxiliares, com as boinhas nos braços? Bem infantis, né? O que quer dizer
a carinha desse pirata. O que o personagem ao centro quer dizer com somos gotas de água no oceano? Como você interpreta essa frase? Somos gotas de água no oceano. Isso é uma frase que muitas pessoas utilizam. Né? Somos um grão de areia no deserto. O que significa isso? Como você interpreta essa frase? Você já sabe que metonímia e metáfora são figuras de linguagem. Em ambos os casos, ocorre a substituição de uma ideia por outra. Mas qual a diferença entre elas? No haikai, a frase nominal par das gotas de mel está substituindo a palavra abelhas, pois as abelhas produzem o mel após a colheita do pólen nas flores. Podemos dizer, então, que essa palavra está sendo substituída por uma frase nominal cujo significado é próximo ao dela, ou seja, pertence ao mesmo campo semântico que ela. Nesse caso, temos uma metonímia. É a substituição de uma palavra por outra pertencente ao mesmo campo semântico. Agora vejamos o exemplo da tirinha. Os dois personagens estão usando boias de braço, o que parece não agradar muito ao capitão do barco. Eles se justificam então dizendo: somos gotas de água no oceano. Nesse caso, há uma brincadeira pelo fato de estarem no mar e por serem também apenas dois indivíduos em um universo repleto de pessoas. Aqui a substituição de ideias ocorre com base na semelhança entre a pequenez desses indivíduos no universo e a de uma gota de água no oceano. Note que há uma comparação implícita. Somos como, olha, o como não aparece, é só um exemplo, gotas de água no oceano, criando uma relação de metáfora. A metáfora, geralmente, nós definimos a metáfora como uma espécie de comparação, só que sem o como. Então, geralmente, o que você pode fazer? Quando você tem uma comparação, muitas vezes é só você tirar o como que a expressão vira uma metáfora. Algumas vezes você tem que fazer uma adaptação na frase. Somos gotas de água no oceano, metáfora. Somos como gotas de água no oceano, aí já seria a comparação se nós utilizarmos este como. O que na verdade ele está fazendo? Ele está comparando. Ele está se comparando, né, os dois, ele e o companheiro, se comparam a uma gota de água no oceano. Ok? Então, se ele está se comparando implicitamente, implícito porque não aparece com destaque, não aparece claramente, nós temos a metáfora. O explícito seria uma comparação que está mostrada na frase com a utilização do como, ok? Então, nesse caso, sem o como, nós temos uma metáfora. Assim, na metonímia, a substituição de ideias ocorre pela proximidade de significados, usando-se uma palavra ou expressão do mesmo campo semântico do termo substituído. Quando a sua mãe pede para você comprar uma bucha lá para você lavar a louça, lavar as panelas, ela não fala, vá ao mercado e compre uma palha de aço. Ela pede um bombril, não é? Aí é uma metonímia, então você troca o produto pela marca. O produto é palha de aço, a marca é bombril. Assim como tem outras marcas, mas como bombril é a mais famosa, nós geralmente pedimos para trazer um bombril, aí você traz uma Solan, mas tudo bem. Então, quando você troca uma coisa por outra, você está trabalhando com a metonímia. Comeu 2 pratos de comida. Você não comeu 2 pratos. Você comeu o conteúdo que estava no prato. Isso também é uma metonímia, que é a substituição por aproximação de significados, por aproximação de ideias ali. Ok?
Na metáfora, a substituição ocorre pela semelhança entre ideias, realizando-se uma comparação entre elementos que não necessariamente pertencem ao mesmo campo semântico. Então é uma espécie de comparação, só que sem o como, sem o que nem, sem o igual a, ok? Isso é metáfora. Observe mais alguns exemplos. Eu consegui tudo isso com o meu suor. Eu consegui isso com o meu suor. O que significa suor? Você trabalhou muito para conseguir. A garota é fera em matemática. Em qual dos dois casos há uma comparação implícita? Em qual há substituição por proximidade de significado? Campo semântico. Na primeira frase, suor está substituindo a palavra trabalho. No dia a dia, nós utilizamos essas palavras como se fossem do mesmo campo semântico. Há uma relação de proximidade entre os significados de trabalhar e suar no imaginário das pessoas. Assim, é possível dizer que há uma metonímia. Então, você substitui o resultado, que é o suor, pela ação, que é o trabalho. Então, quando você substitui uma coisa por outra, que no imaginário das pessoas tem quase o mesmo significado, você está trabalhando com a metonímia. Na segunda frase, fera substitui a ideia de notável, forte, excepcional. Estabelece-se uma relação de semelhança entre a garota e uma fera, comparando-se implicitamente sua capacidade na área de matemática de uma fera na sua atuação. Aqui temos uma metáfora. Se aparecesse o como, seria uma comparação. Aí seria explícita. Como não tem o como, ela é uma fera, você tem a metáfora. Na sequência, nós temos as atividades. Leia a tirinha a seguir. Na vida, você pode se esconder, sair de fininho de uma festa, fugir de uma reunião sem ser notado. Mas o app revela as verdades e entrega o bandido. Odete saiu do grupo. Aí todo mundo começa a falar mal da Odete, não é assim? Tem gente que não sai do grupo só para não falarem mal dela. Atualmente, a maioria das pessoas usa redes sociais para se comunicar com amigos, familiares e colegas. O que a personagem quer dizer com "mas o app revela as verdades e entrega o bandido"? Qual o significado dessa frase? Como você interpreta essa frase pensando no seu dia a dia aí com seus apps, no celular, essas coisas todas? O que significa a palavra app no texto? Qual o significado dessa palavra no texto? Ela não tem exatamente o significado original, né? Mas o que ela significa no texto? Como você interpreta essa palavra no texto? C. Qual é a figura de linguagem utilizada no terceiro quadrinho? Olha aqui, mas o app revela as verdades e entrega o bandido. Das 5 figuras de linguagem que você estudou, qual é a figura que aparece nesse terceiro quadrinho? Ela é representada por qual palavra? Por quê? Qual palavra que representa essa figura de linguagem? E por que você acha isso?